Meus irmãos, por gentileza, abra sua Bíblia, livro de Josué, capítulo de número 5. Josué, capítulo 5, nós faremos a leitura dos 15 versículos iniciais. O tema da minha mensagem é um Deus de aliança. Josué, capítulo 5. Leiamos a palavra de Deus. E sucedeu que, ouvindo todos os reis dos amorreus que habitavam desta banda do Jordão, ao ocidente, e todos os reis dos cananeus que estavam ao pé do mar, que o Senhor tinha secado as águas do Jordão, de diante dos filhos de Israel até que passamos, derreteu-se-lhes o coração, e não houve mais ânimo neles, por causa dos filhos de Israel. Naquele tempo disse o Senhor a Josué: Faze facas de pedra e torna a circuncidar os filhos de Israel. Então Josué fez para si facas de pedra e circuncidou aos filhos de Israel em Gibeate Aralote. E foi esta a causa porque Josué os circuncidou. Todo o povo que tinha saído do Egito, os varões, todos os homens de guerra, eram já mortos no deserto pelo caminho depois que saíram do Egito. Porque todo o povo que saíra estava circuncidado, mas a nenhum do povo que nascera no deserto pelo caminho, depois de terem saído do Egito, haviam circuncidado. Porque 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto, até se acabar toda a nação. Os homens de guerra que saíram do Egito, que não obedeceram à voz do Senhor, aos quais o Senhor tinha jurado que lhes não havia de deixar ver a terra que o Senhor jurara a seus pais dar-nos, terra que mana leite e mel. Porém, em seu lugar, pôs a seus filhos, a estes Josué circuncidou, porquanto estavam incircuncisos, porque os não circuncidaram no caminho. E aconteceu que, acabando de circuncidar toda a nação, ficaram no seu lugar no arraial até que sararam. Disse mais o Senhor a Josué: Hoje revolvide sobre vós o opróbrio do Egito, pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal até o dia de hoje. Estando, pois, os filhos de Israel alojados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó. E comeram do trigo da terra do ano antecedente, ao outro dia depois da Páscoa, pães asmos e espigas tostadas comeram no mesmo dia. E cessou o maná no dia seguinte. Depois que comeram do trigo da terra do ano antecedente, e os filhos de Israel não tiveram mais o maná. Porém, no mesmo ano comeram das novidades da terra de Canaã. E sucedeu que, estando Josué ao pé de Jericó, levantou seus olhos e olhou, e eis que se pôs em pé diante dele um homem que tinha na mão uma espada nua. E chegou-se Josué a ele e disse-lhe: És tu dos nossos ou dos nossos inimigos? E disse ele: Não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou sobre o seu rosto na terra e o adorou e disse-lhe: Que diz meu senhor a seu servo? Então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué: Descalça os sapatos de teus pés, porque o lugar em que estás é santo. E Josué fez assim. Amém. Assumir a liderança é sempre um grande desafio, seja do que for. Em se tratando de grupo de pessoas ou de um projeto, assumir a liderança é um desafio porque tudo é novo para aquele que vai liderar. E não só ele tem expectativas sobre a sua liderança, como ele vai exercê-la, como também ele sabe que aqueles que estarão sendo por ele liderados esperam alguma coisa sob sua liderança. Agora imaginem vocês tendo que assumir a liderança no lugar de alguém que não é ninguém menos que Moisés. Um homem que Deus chamou para uma missão, um homem que Deus usou como instrumento para resgatar o povo da escravidão no Egito,
um homem que Deus usou como um instrumento nas suas mãos para operar maravilhas, de maneira que Faraó permitiu que o povo saísse. Um homem a quem Deus deu a lei, referência entre os hebreus até o dia de hoje. Um homem muitíssimo usado nas mãos de Deus. Josué assume esse papel. Grande é a sua responsabilidade. E olhando esse texto, há uma expressão e alguns acontecimentos que são muito significativos. Primeiro, porque eles têm atrás de si o deserto, lugar de peregrinação e de sofrimento que apontava para o período em que eles foram escravos, mas eles têm agora diante deles a possibilidade de entrar na terra que Deus havia prometido. Esse é um momento simbólico, é um momento muito importante, e tudo o que acontece e que está girando em torno agora desses acontecimentos tem um significado muito profundo para o povo e para nós. E há um paralelo entre Josué e Moisés que eu fiz questão de observar aqui no texto. Primeiro, ambos provocaram medo em seus inimigos. Ambos fizeram preparatórios para a circuncisão antes de cumprir as suas obrigações. Ambos celebraram a Páscoa como parte da marcha rumo à Terra Santa e ambos tiraram as sandálias na presença do Senhor. E se fôssemos fazer aqui um paralelo entre estes acontecimentos e agora a igreja como povo de Deus, eu posso afirmar aos irmãos que o mundo está sempre incomodado com os cristãos. Nossa missão só é possível graças à salvação dada como parte da aliança de Deus. Nós celebramos a ceia como sinal da esperança de que em Cristo teremos acesso à nova terra, e o reconhecimento da santidade de Deus nos humilha e nos constrange. Então, percebam que os acontecimentos que estão contidos nesse texto têm uma relação muito profunda com a vida da igreja. E eu quero compartilhar com vocês nessa noite sobre esse Deus de aliança. Esse Deus que fez uma aliança com o seu povo. E nós temos aqui 4 pontos para serem observados: a hostilidade do mundo, a eleição do povo de Deus, a provisão da graça de Deus e a santidade de Deus. E eu quero começar falando aqui no verso 1 sobre a hostilidade do mundo. Notem que no texto em que lemos diz o seguinte: todos os reis, amorreus e cananeus, quando ouviram o que Deus fez ao secar as águas do Jordão diante dos filhos de Israel, derreteu-se-lhes o coração e não houve mais ânimo neles. Esses reis ímpios ficaram admirados e espantados com a grandiosidade do Deus de Israel. Eles temeram em seu coração, não no sentido de arrependimento ou de conversão. Estes reis não se voltaram ao Senhor. Esses reis não reconheceram Deus como o Deus deles, mas reconheceram que esse Deus a que Israel servia era um Deus poderoso. Eles entendiam a grandiosidade de Deus, tanto que se você ler o versículo 24 do capítulo anterior, diz assim: fez o Senhor todas estas coisas para que todos os povos da terra saibam que a mão do Senhor é poderosa e para que vocês sempre temam o Senhor, o seu Deus. Todos os acontecimentos grandiosos que Deus realizava era exatamente para mostrar aos povos, aos reis, às nações, a sua glória. E os homens temiam diante dele. Os homens reconheciam a Deus no sentido de sua mão poderosa, de seu grande poder, mas isso não significa que eles se converteram ao Senhor. E quando eu falo sobre a hostilidade do mundo com relação aos cristãos, não é que o mundo não crê que Deus é santo e poderoso e tem para si um povo, pelo fato de que Deus não se revela. Mas o mundo é hostil pelo fato de que, tendo a revelação de que Deus existe, eles então tomam essa revelação e sufocam por causa do pecado. Os homens
não são incrédulos porque Deus não prova a sua existência. Os homens são incrédulos porque sabem que Deus existe, mas por causa da injustiça de seus corações, eles sufocam essa verdade. É isto que o apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Romanos, ele fala sobre os atributos de Deus que são revelados na criação. Ele diz que os céus manifestam a ira de Deus e que os atributos invisíveis de Deus são claramente vistos na criação, sua divindade e o seu eterno poder. O que é que Paulo está dizendo? Que qualquer ser humano, em sã consciência, ao olhar para o céu, para toda a sua criação, em sua perfeição e harmonia, ele só pode dizer que Deus não existe, porque ele, tendo essa revelação, resiste a ela como que alguém que engana-se a si mesmo. Não é porque Deus não prova a sua existência. E eu sei que você já deve ter ouvido alguém dizer assim: Deus não existe, me prove que Deus existe. A criação revela os atributos de Deus. Basta olharmos para o firmamento. Basta olharmos para o sol, para a lua. Tudo o que Deus fez prova que Ele existe. E prova seus atributos invisíveis. Sua divindade, Ele é Deus, Ele não é um ser etéreo, parado, perdido na imensidão, mas Ele é um Deus que tem designer na sua criação, é um Deus cuidadoso, zeloso, é um Deus que mostra a sua santidade, a sua glória, a sua majestade em cada detalhe da criação. E quando os homens olham para isso, eles têm a prova da existência de Deus. Mas há um outro atributo, e Paulo diz que o poder de Deus é revelado. Quem nunca ficou impressionado ao ir numa praia e ao ver a grandeza do mar, a portentosidade das ondas? E você fica olhando aquele mar enorme, infinito, e você fica impressionado. E você começa a refletir e a pensar sobre o poder de Deus, o quanto Deus é poderoso. Todos os homens sabem disso. O ateísmo é uma condição que o homem assume, ninguém nasce ateu. Nós nascemos crentes. O ateísmo existe porque o homem resiste a essa revelação de Deus. E Paulo diz que eles fazem isso porque eles sufocam a verdade por causa da injustiça. Como alguém que pega a cabeça do outro e afunda na água e segura ele, sufocando. Os homens estão resistindo, são hostis a Deus, são hostis à palavra de Deus. Os reis cananeus, eles sabiam que Deus existia, mas eles resistiram a Deus. E o mundo é hostil aos cristãos, porque estes creem em Deus. Agora, por que mesmo tendo a luz da revelação de Deus na criação, os homens resistem? Porque esta revela suas imperfeições. Quando eu olho para a criação, eu vejo que Deus existe e que eu sou frágil, finito e limitado. E os homens sempre vão resistir a isso. Os homens querem independência. As pessoas querem autonomia. As pessoas não querem aceitar o fato de que existe um Deus que controla todas as coisas. Os homens querem se insurgir contra Deus. São rebeldes a Deus. Nós éramos assim. Eu tenho certeza que quando você tira uma foto no seu celular, antes de publicá-la nas mídias sociais, você passa a sua foto naquele método que melhora a imagem, a iluminação. Tem alguns programas que no celular, alguns aplicativos, que só de tirar a foto, ele já manda mensagem: quer melhorar a iluminação? Photoshop. Porque todo mundo quer dar de si uma boa imagem, mostrar uma coisa boa. Mas Deus também se revela de uma outra maneira. Deus se revela através do Evangelho. O apóstolo João, ao escrever a sua carta, capítulo 1, versículos 6 ao 7, ele fala sobre essa revelação. E ele diz o seguinte: houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João.
Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira que ilumina todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu. João sabe que Cristo é a revelação perfeita de Deus o Pai. Então nós temos duas revelações. Uma que coloca sob condenação todos os homens, que é a revelação de Deus na sua criação. É por isso que Paulo diz, sendo assim, todos são indesculpáveis. Você já deve ter ouvido alguém dizer assim, mas tem pessoas que moram em lugares tão distantes, onde não tem missionário, ou em países fechados, e essas pessoas são inocentes. Essas pessoas poderão dizer a Deus assim, eu não sabia dessa verdade, eu não sabia que o Senhor existia, porque essas pessoas são inocentes, ou a ideia do índio inocente. Por que você acha que um índio que nunca ouviu o Evangelho adora o sol? Por que povos em regiões remotas criam meios de adoração? Porque o homem é um ser adorador. E o homem vê na criação a revelação dos atributos de Deus. Mas esta revelação só faz com que estes homens, ou seja, nós todos, sejamos indesculpáveis diante de Deus. Ninguém tem desculpas. E a palavra que Paulo utiliza, indesculpável ou inexcusável, significa um criminoso que não tem direito de defesa. Não se engane, irmãos, ninguém vai ter direito de defesa. Achar que vai travar no tribunal de Cristo um debate sobre sua inocência. Mas há uma outra revelação, a revelação especial, a revelação salvífica, a revelação de Cristo, a revelação da redenção, que é somente através do Evangelho. É por isso que, sendo Cristo a luz, os homens não querem se aproximar dele. Porque quando você se aproxima da luz, você enxerga os seus defeitos, suas sujeiras. Já percebeu isso? Frente à casa pastoral, antigamente as árvores tinham, a copa da árvore era bem grande e fazia bastante sombra. E a iluminação da avenida era bem precária, logo quando nós mudamos para cá. Então era muito escuro na frente da casa. E todo dia de manhã eu ia lá para varrer a calçada e tinha aquelas pipetas de droga. E as pessoas se reuniam debaixo das árvores para usar droga, para beber, e sabe Deus lá o que eles faziam naquele lugar. Depois nós cortamos os galhos, diminuiu bastante a sombra no lugar, e aí, pela provisão de Deus, colocaram uma iluminação muito boa na avenida. Resultado, a frente da casa agora é bem iluminada. Todo mundo sumiu. Saíram de lá, porque a luz expõe seus atos. A luz expõe as coisas erradas que você faz. É por isso que muita gente foge da pregação bíblica, da pregação do Evangelho. Porque a pregação do Evangelho nos confronta, ela não é agradável. Quando alguém diz assim, a palavra foi tão boa e eu saí tão bem, eu temo que haja um equívoco de entendimento a respeito do que ele ouviu. Porque o Evangelho, na verdade, mostra as nossas mazelas, as nossas fraquezas, os nossos pecados, e o quanto nós precisamos nos arrepender. O quanto Deus é santo. Então, Deus se revela na luz da criação e faz conhecer os seus atributos. Deus se revela na luz do Evangelho e faz conhecer os seus atos salvadores. Se você não tivesse conhecido o Evangelho, você saberia que Deus existe, mas apenas para ser condenado. E o Evangelho trouxe a você a mensagem da salvação. Segundo ponto, a eleição do povo de Deus. Notem que o texto que nós lemos faz menção a um povo que Deus libertou de uma escravidão. E este povo foi liberto sob a liderança de um homem chamado por Deus. Tudo partiu da vontade de Deus. Foi Deus quem conduziu o povo à escravidão. Foi Deus quem sustentou o povo na escravidão. Foi Deus quem chamou um mediador, no caso Moisés. Foi Deus quem operou os sinais maravilhosos, conhecidos como as pragas do Egito. Foi Deus quem
pesou a mão sobre Faraó, ora endurecia seu coração, ora permitia que o povo saísse, ora endurecia seu coração. Foi Deus quem abriu o mar para que o povo atravessasse. Foi Deus quem ordenou que o povo marchasse quando estavam diante do mar. Foi Deus quem sustentou o povo na peregrinação. Foi Deus quem proveu o maná. Foi Deus quem manteve as roupas que não se envelheciam. Foi Deus que se revelou na coluna de fogo, na nuvem que os protegia durante o dia. Deus quem fez todas as coisas. Deus é quem se revelou ao seu povo. Porque Deus havia feito uma promessa a Abraão. Inclusive, Abraão foi chamado pela vontade de Deus, porque Abraão não buscou a Deus, antes ele ouviu Deus chamá-lo. Não foi Abraão quem planejou um povo, foi Deus quem disse que faria dele uma grande nação e que teria na sua descendência um povo. Foi Deus quem fez uma aliança. Foi Deus quem nos chamou. Foi Deus quem nos resgatou quando estávamos perdidos em nossos pecados. Portanto, esse texto mostra claramente, e aqui eu quero citar o versículo 9. Então o Senhor disse a Josué: hoje removi de vocês a humilhação sofrida no Egito. Por isso, até hoje o lugar se chama Gilgal. Deus usou a liderança de Josué para estabelecer um sinal visível de que a aliança de Deus era feita com aquele povo. Os que haviam sido circuncidados morreram na peregrinação. E estes que estão agora prestes a entrar na terra prometida não passaram pelo sinal visível da aliança, a circuncisão. Então Deus agora, na liderança de Josué, diz que deve circuncidar toda a nação, todos os homens devem agora receber esse sinal visível. A circuncisão aqui é vista como um símbolo desta aliança de Deus, de pertencimento de um povo ao Deus da aliança. Isso é maravilhoso. Gilgal, o nome em hebraico significa círculo de pedras levantadas. Era um lugar utilizado como memorial, um ato memorável foi feito naquele lugar. Ficou conhecido como o lugar onde Deus renovava a sua aliança, como uma escola de profetas. Elias e Eliseu desceram a Gilgal algumas vezes. O símbolo de que Deus havia estabelecido uma aliança com o seu povo. No entanto, embora este símbolo fosse visível, a aliança era feita mediante a fé. Notem que Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 4, verso 3, ele fala sobre a fé de Abraão. E ele diz o seguinte: pois que diz a Escritura? Creu Abraão a Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Abraão foi chamado aos 75 anos. Praticou a circuncisão aos 99, 14 anos depois. Então, Paulo entende que o ato da circuncisão não era a prova de salvação, mas que o chamado de Deus pela fé. Quando você desceu as águas do batismo, isso não significa que você foi salvo naquele momento. Mas isso é apenas um símbolo visível e externo de alguém que já foi salvo. Como a igreja pode negar água a quem Deus não negou o seu Espírito? Cristo nos dá vida, é Ele quem nos regenera. É Deus o Pai quem nos dá vida, mediante Cristo. Nós estávamos mortos e agora, tendo recebido de Deus esta nova vida, nós participamos daquilo que é visível. E o povo praticava a circuncisão. Mas não era restrita apenas aos hebreus. Embora no Antigo Testamento a revelação de Deus gira em torno dos hebreus, hora ou outra Deus acrescentava na aliança pessoas de outras nações, que apontava que mais adiante esse evangelho, essa mensagem, seria pregada a todas as nações. Gênesis 17, 9. Deus mandou circuncidar tanto o escravo nascido em casa como o estrangeiro de qualquer estirpe. Êxodo 12, 48 diz: porém, se algum estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar a Páscoa do Senhor, seja-lhe circuncidado todo homem, e então chegará a celebrá-la, e será como natural da terra, mas nenhum incircunciso comerá dela. A justificação sempre foi pela fé.
O rito da circuncisão era um sinal visível de que aquela pessoa pertencia a Deus. O incircunciso não poderia participar da Páscoa. Mas, mesmo sendo um estrangeiro, se ele fosse circuncidado, ele era aceito na aliança. Porque Deus é quem elege, Deus é quem chama, Deus é quem vocaciona, e isso é pela fé. Os homens do Antigo Testamento não eram salvos pelas obras. Ninguém era salvo porque era judeu. Ninguém era salvo porque praticava o sacrifício no templo. Ninguém era salvo porque tentava guardar a lei ou guardar o sábado. Os homens eram salvos pela fé no Cristo que seria revelado. Então, esses rituais que nós vemos aqui, irmãos, é apenas a demonstração de que mais à frente era a sombra de uma pessoa que seria revelado mais adiante. Então, eles precisavam entender isso. E na circuncisão, Deus removia o opróbrio, ou seja, a vergonha, a depravação daqueles homens. A vergonha do Egito, uma nação idólatra. Deus estava separando o seu povo. Deus estava agora agrupando o seu povo. E semelhante a isso, nós temos o batismo com água, que representa essa aliança feita com Deus, símbolo de eleição e de pertencimento. É por isso que alguém, quando é regenerado, ele não consegue viver sem o batismo, porque ele é cobrado a esse sinal visível da graça de Deus em sua vida. É por isso que nós, pais, temos que incentivar os nossos filhos sempre o mais rápido possível. Não se engane. Nunca pense assim, o meu filho vai decidir por si mesmo a hora que ele estiver preparado. Ninguém é preparado para ser salvo. Ninguém. Os meios da graça Deus estabeleceu para que seguíssemos. É por isso que ninguém chega na igreja, como num culto de ceia, como o culto desta noite, e diz assim: eu só vou tomar a ceia porque eu sou capaz de tomá-la. Porque eu tenho certeza que ao examinar o próprio coração você encontrará pecados ocultos e que deverão ser confessados a Deus. Ninguém é digno. Ninguém é merecedor. Se alguém se julga digno, ele está tratando o corpo do Senhor de maneira indigna. Nós não somos merecedores. Mas Deus, em sua eterna graça e bondade, nos deu essa filiação. Ah, que graça bendita, irmãos. Que graça bendita. Quando a Joana nasceu, eu peguei o documento da maternidade e fui no cartório para registrá-la como minha filha. Não foi necessário a presença da Patrícia. Eu fui reconhecer a paternidade. E o sinal visível que a Joana tem de que eu sou o pai dela é a certidão de nascimento. Deus é o nosso pai. O rito é apenas um sinal visível de que pertencemos a Ele. O documento em si serve apenas para eu mostrar que sou pai, mas a prova tem que estar no DNA. O rito da ceia, do batismo, evidencia que você é um filho de Deus, mas a prova está em ser regenerado, em ter nascido de novo, em ser morada do Espírito, Deus habitando em você. Por isso que João 1, 12 ao 13, ele diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais creem em seu nome. Não nascemos do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Deus é quem nos deu vida. Você tem uma nova vida em Cristo. Seus atos demonstram isso. O seu comportamento evidencia isso. A sua família vê isso em você. Quando alguém olha para uma criança, logo associa o comportamento da criança aos pais. Geralmente uma criança desorganizada, bagunceira, que fala palavrão, mal educada, logo vem à mente que os pais não estão educando corretamente. Será que alguém, quando olha para você, seu testemunho de vida, seu comportamento, entende que Deus é seu pai? Será que alguém diz assim: foi Deus que ensinou ele a fazer isso? Será que as pessoas veem nas nossas ações características de que somos filhos de Deus? Efésios 1, do 13 ao 14.
em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. Olha só, a revelação salvífica de Deus está contida no evangelho. E tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão adquirida para o louvor da sua glória. Penhor é garantia. Nós temos aqui a garantia de uma obrigação assumida. Quando você vai comprar alguma coisa e você chega naquela loja e diz assim, olha, eu não vou levar o produto agora, mas eu vou depositar uma garantia e eu vou assinar um documento de que eu volto para quitar e eu vou levar esse produto definitivamente para minha casa. Deus enviou Cristo que pagou o preço na cruz. E a garantia de que Ele virá para nos buscar e completar a redenção é que Ele pôs em nós o seu selo, a marca, o seu espírito, a insígnia. Os escravos no Império Romano, eles eram marcados pelo seu senhor. Então cada escravo tinha uma marca que o identificava ao seu senhor. O que te identifica como filho de Deus é a presença do Espírito Santo em sua vida. E é o fato de que o Espírito de Deus habita em nós, é que nós temos a certeza de salvação. Porque o Espírito Santo nos une a Deus. Então, a circuncisão era vista, assim como o batismo é visto hoje, como meio da graça. São os meios ordenados para o nosso crescimento espiritual. Então nós temos a santidade, a alegria, a maturidade, somos fortalecidos e encorajados através dos meios ordinários que Deus estabelece na igreja. Terceiro lugar, a provisão da graça de Deus. Versos 11 a 12. No dia seguinte ao da Páscoa, nesse mesmo dia, eles comeram pães sem fermento e grãos de trigo tostados, produtos daquela terra. Um dia depois de comerem do produto da terra, o maná cessou. Já não havia maná para os israelitas, e naquele mesmo ano eles comeram do fruto da terra de Canaã. O povo celebrou a Páscoa, e a Páscoa era um sinal visível da libertação da escravidão no Egito. Toda vez que um israelita celebrava a Páscoa, era renovada a sua esperança e ele relembrava como Deus os libertou com mão poderosa da escravidão. Toda vez que nós tomamos a ceia, nós somos renovados em nossa esperança da vinda de Cristo e da maneira como que Deus nos resgatou também da escravidão do pecado. Então, a Páscoa era um rito celebrado apenas pelos judeus. Nós celebramos a ceia. A ceia é que aponta para o Cordeiro Pascal. É em Cristo que nós temos a nossa verdadeira Páscoa. Por isso que eu não entendo por que igrejas celebram a Páscoa, igrejas cristãs. Celebrar a Páscoa, comer pães asmos, ervas amargas e tomar vinho, comer carne de cordeiro, é um retrocesso espiritual. Não faz sentido, porque o objetivo da revelação, na sua progressividade, é definitivo agora em Cristo. Então tem igrejas aí que tocam chofar, que usam candelabro, trazem a arca da aliança para o espaço de culto e tentam colocar no ambiente de culto os apetrechos utilizados nos ritos do Antigo Testamento. Então isso é andar para trás, não faz sentido para nós. Por isso é que nós celebramos a ceia. 1 Coríntios 5, do 7 ao 8 diz assim: livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são. Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso, celebremos a festa, não com fermento velho, nem com fermento da maldade e da perversidade, mas com pães asmos, sem fermento, os pães da sinceridade e da verdade. A Santa Ceia é a nossa Páscoa, é o símbolo da provisão, da graça de Deus em nos salvar. Então, nesta noite, quando você tomar em suas mãos o pão e o vinho, lembre-se disso. Deus te salvou pela graça. Deus resgatou você do pecado. E Deus prometeu a você uma vida eterna. Por isso que graça não é um apelo. Deus não está com a mão estendida dizendo, segura a minha mão se você quiser. Como a gente cantava, segura na mão de Deus e vai. Eu não sei para onde essa pessoa quer ir.
Mas a graça é quando Deus agarra a nossa mão e nos puxa. A graça não é como Deus estando do outro lado da ponte dizendo assim, atravesse se você conseguir. Mas é Deus atravessando a ponte em Cristo, essa ponte do pecado que nos separa da santidade de Deus, nos tomando no colo e atravessando essa ponte conosco. A graça não é como um médico que está no consultório aguardando um possível doente buscar um recurso e uma ajuda. A graça é como um policial que, vendo alguém prestes a suicidar-se, o agarra contra a sua própria vontade para livrá-lo da morte. É assim que você estava. Deus agarrou você. Deus disse, tu és meu. Ele sussurrou no seu ouvido, eu te encontrei, você é meu. Ele nos fez seus filhos. E é Ele quem cuida de nós. É Ele quem nos guarda. É Ele quem nos protege. A graça é irresistível, não no sentido de que ela viola a nossa liberdade ou a nossa vontade e não respeita as nossas decisões. Ela é irresistível no sentido de que ela é tão grande que ela vence a nossa resistência. A regeneração é uma transformação natural do coração. Porque Deus traz uma nova vida. E isso não acontece de maneira mecânica. Pasmem, o coração é transformado pelo próprio Criador. Então eu não sei porque há pessoas que tentam resistir a essa revelação de Deus. Num grito de independência, não consigo compreender que Deus elege o seu povo, que Deus chama. Irmãos, se Deus não nos chamasse, nós não estaríamos aqui. É muita pretensão, é muita arrogância nossa, arrogar essa prerrogativa de que eu sou isso que eu sou porque eu quero ser assim. Porque eu tomei essa decisão, porque eu me esforcei para isso, porque eu mereço a salvação, ou porque eu sou digno de tomar do corpo do Senhor. Não, definitivamente não, é a graça de Deus. E eles comeram maná. Deus alimentou o povo, Deus sustentou o povo. No entanto, um dia depois de comerem do produto da terra, o maná cessou. Vejam a progressão da revelação de Deus. Deus sustentou o povo no deserto com maná. Quando eles entraram na terra prometida, um dia depois que eles comeram do fruto da terra, o maná cessou. O objetivo do maná foi alcançado. Nós estamos, como disse o apóstolo Pedro, como forasteiros, como peregrinos em terra estranha. Enfrentando aqui nesse deserto com o sol escaldante, as lutas da vida, as adversidades, às vezes desanimando, às vezes sentindo no físico as dores, o cansaço, os erros que cometemos, estamos atravessando esse deserto. Alimentados pelo maná que aqui simbolizado pela ceia, Deus nos alimenta espiritualmente, mas haverá um dia, e o Senhor disse isso, até o dia em que se cumpra no reino de meu Pai, quando nós não mais precisaremos disso. Porque essa esperança que temos ao tomar do pão e do vinho, ela será completa e definitiva quando Cristo se revelar a nós. Quando nós estivermos no novo céu e na nova terra. Mas enquanto não chegarmos lá, é necessário que nós nos alimentemos dos meios ordenados da graça. Por isso que é importante, todo cristão, participar destes sinais visíveis, do batismo e da ceia. Porque nós estamos aliançados em Deus, nós pertencemos a Deus. Mas não veja esse símbolo como tendo vida em si mesmo. Mas imagine a igreja como um jardim. E imagine os meios da graça como uma mangueira. Que você vai lá, depois de ter plantado o seu jardim, você começa a regar as plantas e as flores. Você está nutrindo o seu jardim. Mas a nutrição não está na mangueira, mas na fonte que a alimenta, na água que é lançada sobre ela, sobre o jardim. Quando nós nos reunimos como igreja, somos como o jardim de Deus. Os meios ordenados, como o meio do sacramento da ceia, essa comunhão que nós aqui temos, não significa que ela em si nos alimenta, mas Deus, pelo seu Espírito, através daquilo que fazemos, somos nutridos, alimentados como filhos. Como um pai alimenta os seus filhos, nós somos alimentados por Deus, o nosso Pai. É por isso que nós não trocamos a ceia por eventos aleatórios. É por isso que nós entendemos a importância da ceia. Porque nela está contido o significado e o sentido daquilo que Deus fez por nós.
Quarto e último lugar, a santidade de Deus. Verso 15. Então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué: descalça os sapatos de teus pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. A santidade de Deus é um de seus atributos morais, que geralmente são revelados ou demonstrados em manifestações físicas impressionantes. Geralmente, acontecimentos grandiosos associados a poder e luz, como fogo, por exemplo. Quando Deus se revelou no Monte Sinai, quando Deus se revelou ao profeta Isaías, no capítulo 6, o rosto de Moisés que brilhava com a glória de Deus. Então essas manifestações são tão visíveis que demonstram a santidade presente de Deus. A glória é uma manifestação física de um atributo que você não consegue ver, que é a santidade de Deus. Por isso que a gente tem que tomar muito, muito cuidado quando a gente diz assim: eu quero ver a sua glória, Senhor. Derrama a sua glória sobre mim. Peça a Deus que derrame graça, não glória. Porque a glória de Deus costuma fulminar, dizimar um povo. A glória de Deus presente no monte fazia com que até os animais que se aproximavam morriam. O povo, quando viu a glória de Deus tremendo o monte Sinai, disse assim: Moisés, que Deus não fale mais conosco, fala você, porque se Deus falar com a gente de novo, certamente morreremos. Uzá, Aiô viram a glória de Deus na arca. Nadab e Abiú viram a glória de Deus no incensário. Todos morreram, porque a glória de Deus é intocável. É por isso que lugares onde se manifestam a glória, como nos montes, na região do Horebe, quando Moisés viu a glória na sarça que brilhava, havia luz lá, como fogo, mas ela não se consumia. O lugar se tornou santo. A terra, o espaço físico da criação foi santificado, porque Deus estava lá em glória. E Moisés teve que tirar as sandálias do pé. Josué, quando viu o anjo do Senhor, o príncipe dos exércitos de Deus, ele falou: o que eu faço? O anjo falou: tira as sandálias dos pés, porque agora o lugar onde você está é santo. João Batista, sabendo que Cristo é a revelação da glória de Deus, a glória de Deus é vista na face de Cristo, ele disse: venha após mim alguém tão poderoso que é inimaginável. Eu não posso sequer tirar as suas sandálias. Quando nós compreendemos quem é Cristo e sua glória, nós o temeremos de maneira como nós nunca imaginamos antes. É por isso que muita gente toma o nome do Senhor em vão. Brincam com as coisas de Deus. São descuidados com a vida espiritual, com os meios ordinários da graça, são descuidados com a palavra de Deus. Notem que Adão e Eva, quando pecaram, sentiram vergonha da sua nudez. Mas aí eu faço uma pergunta: que roupa eles usavam? O texto bíblico não diz que eles tiraram a roupa após o pecado e então Deus fez das peles dos animais vestimenta para eles. Mas Paulo responde a essa indagação. Romanos 3:23 diz que todos pecaram. Quando e como? Todos pecaram em Adão. Portanto, despidos estão da glória de Deus. Quando Adão comeu do fruto, a glória de Deus se foi. Porque a glória é um atributo visível que demonstra a santidade. Ele pecou, a santidade foi embora. Adão percebeu que havia pecado. Ele não sentia vergonha da sua nudez. Nudez é um eufemismo, é uma palavra usada para evitar uma descrição muito mais complexa. É por isso que nós temos vergonha da nudez. É por isso que no novo céu e na nova terra não haverá mais necessidade do sol, porque Cristo estará lá, Ele é a luz das nações. Aonde Cristo está, a luz, as trevas se dissipam, se acabam. E essa luz revelada é algo tão impressionante. Por isso que
o expor a nudez é sempre um ato de rebeldia do homem. Nós sentimos vergonha da nossa nudez. Sabe por quê? Por duas razões. Primeira razão, porque ela revela a nossa fragilidade. Nós envelhecemos. A beleza do nosso corpo se vai. E nós sentimos vergonha disso. Alguns ganham peso demais, outros emagrecem demais, estrias aparecem, celulite, marcas de expressão, o envelhecimento está aparente. A gente só não esconde o rosto porque não pode. Mas a gente olha no espelho e a gente percebe o quanto somos frágeis. Vai nos hospitais públicos e veja nos corredores dos hospitais a sua finitude, a sua fragilidade. Vá num velório e, ao invés de se compadecer dos enlutados que lá estão, olhe para a pessoa que está no caixão e veja você mesmo em sua finitude. Porque um dia nós estaremos lá. Agora, a nudez também expõe a perversão e a imoralidade. Notem que uma sociedade, quanto mais imoral ela é, mais nua ela anda. A gente pode ver isso nas propagandas da televisão, nos filmes, nas novelas, nos seriados, nas letras das músicas, nos protestos e manifestações dos homens que não aceitam o conservadorismo judaico-cristão, nos movimentos extremados, eles ficam pelados nos museus dizendo que é arte, ou nas universidades federais, universidades públicas, eles ficam, como teve essa manifestação recente, as pessoas ficam peladas para dizer assim, eu não aceito isso, eu não aceito a ideologia cristã, eu não aceito o ensino cristão, eu não aceito a existência de Deus. Os homens estão insurgindo contra Deus. Quanto mais imoral as pessoas são, mais elas querem mostrar o seu corpo. Nós estamos vivendo numa geração que anda pelada, de pessoas sem noção, que esquecem que estão num mundo civilizado, onde pessoas vivem num ambiente de família, que pelo menos deveriam perceber isso. E nós estamos o tempo todo suscetíveis a isso. Então, irmãos, nós vemos revelado aqui a santidade de Deus. E só se santifica quem conhece a Deus como Ele se revela. Quem não conhece a Deus nunca se preocupa em santificar-se. Josué e Moisés tiraram as sandálias dos pés quando viram a glória de Deus. Os homens temem diante da santidade de Deus. Se eu olhar para as Escrituras e não enxergar nela o quanto Deus é santo, eu jamais vou me santificar. É por isso que é necessário observar o que o apóstolo Pedro disse na sua primeira carta, capítulo 1, versículo 15 e 16. Mas assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos vocês também em tudo que fizerem, porque está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Ele é a nossa referência. Santificai-vos. Vamos santificar a nossa vida. Sempre e em todo o tempo. Há uma frase do reformador João Calvino que eu gosto muito, e ele diz o seguinte: o homem nunca é suficientemente tocado e afetado pela percepção do seu estado decaído, até comparar a si mesmo com a majestade de Deus. Ele defendeu isso a sua vida toda, durante todo o seu ministério. A majestade de Deus. Vivemos uma época em que as pessoas tentam minimizar a imagem de Deus, transformando Deus numa caricatura. Deus é santo, irreparável, intocável, majestoso, perfeito, imarcessível, de eterna e inextinguível luz. É o Criador de tudo que existe. De tudo que existe. Uma vez perguntaram a Santo Agostinho o que Deus fazia antes do mundo existir. Resposta dele: antes do mundo existir, o antes não existia. Porque o tempo e o espaço foram criados para coisas criadas. Deus criou o tempo para que nós existíssemos. Deus criou o mundo para que nós habitássemos nele. É por isso que Ele vai vir e restaurar todas as coisas. Porque Ele nos fez do pó da terra. Ele é o Criador de tudo. Como não se curvar diante desse Deus, digno de toda glória, de toda honra e de toda adoração? Vamos orar? Eu gostaria que você se colocasse em pé nesse momento para nós orarmos. Ó Deus, nós estamos diante da Tua santa palavra, Senhor. E nesta noite nós fomos despertados
para pontos tão importantes que é a eleição, a graça e a majestade do Senhor. Nós sabemos que enquanto estivermos aqui neste mundo, os incrédulos serão hostis a nós. Vão nos atacar, vão nos retalhar, vão tentar de tudo para destruir o seu povo. Mas nós temos a certeza de que continuaremos marchando rumo à terra prometida. E que no grande e terrível dia do Senhor, tudo aquilo que é oculto será revelado. Por isso pedimos, guarda as nossas vidas, guarda as nossas afeições em Cristo, os nossos sentimentos, as nossas emoções, para que nós possamos viver de maneira intensa a Tua palavra, amando ao Senhor acima de tudo e de qualquer coisa que possamos ter na nossa vida. O Senhor é o mais importante, que vivamos para a Sua glória. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.